Aqui é o nosso ambiente de trocas. Deixa eu só desligar aqui o áudio do computador. Aqui é o nosso ambiente de trocas, onde a gente bate um papo bem gostoso e leve de vizinha. Toda terça-feira, 12h30. Tarde, vizinha! Coisa boa! Vão chegando, vão disparando aí para as vizinhas ao lado. E a gente vai falar hoje sobre o caminho para a sua prosperidade. Como que é esse caminho? Qual que é? O que que a gente faz? Existe um caminho? E aí, quando a gente fala sobre esse assunto, a primeira coisa que eu queria trazer para todas as vizinhas na mesma página é o seguinte: é que prosperidade vai muito além de dinheiro. Não é só sobre o dinheiro. Inclusive, o dinheiro, ele é um resultado da prosperidade que você vive. Quantas pessoas têm dinheiro, mas não são prósperas? Então, a gente precisa pensar nisso. É uma união, não é uma separação. E aí, quando a gente está falando de prosperidade, não dá para eu falar sobre o caminho da prosperidade sem trazer para vocês a consciência, a importância da evolução, da nossa evolução enquanto mulheres nessa dimensão. O que que acontece? Todas nós viemos aqui nessa vida, nessa dimensão, para evoluir. Só que a nossa evolução, ela pode ter dois caminhos diferentes. A gente pode evoluir para o lado errado, aquele lado onde a gente acaba se perdendo da gente, se negando, onde a gente, paralisei aqui, acredito que voltei, é o lado para onde a gente se encontra. A gente fala, opa, eu tô realmente evoluindo para onde eu quero chegar. Então a evolução, ela vai sempre acontecer. Só que a gente precisa ficar atento para qual caminho ela tá indo. Se ela tá me levando para a evolução no lado da onde eu desejo realmente ir, da realização dos meus sonhos, ou se ela tá me levando para o lado de uma evolução que tá me afastando dos meus sonhos. Mas Joy, como que é essa evolução que afasta a gente dos nossos sonhos? Sabe quando a gente tá em alguns ambientes que trazem pra gente, porque precisa ser assim, tem que ser assim, tem que fazer de tal forma. Pode ser, por exemplo, um ambiente de trabalho. Você tá no seu trabalho, só que em momento nenhum você pode expressar a sua criatividade. Você pode trazer a sua opinião. Você tá sempre sendo paralisada. Tem que ser assim e acabou. Faz desse jeito e ponto. Entrega esse relatório assim e é assim. Quando a gente está nesses lugares ou num relacionamento, né? Marido e mulher. Nesse relacionamento, o seu marido, ele coloca lá para você alguns pontos. Não, porque tem que estar com o jantar pronto. Porque tem que estar com a casa limpa. Porque tem que isso, tem que aquilo. Tudo isso, esses tem que cortam, que colocam, desabam a nossa criatividade lá pro pé. Esses tem quês, eles colocam a gente na evolução do lado errado da nossa vida. E essa evolução pro lado errado afasta a gente de viver a nossa prosperidade. Por quê? Porque a gente começa a se perder tanto da gente que a gente não sabe mais quem a gente é. Que a gente está sempre procurando um novo caminho do lado de fora para poder estar seguindo. E aí a gente faz, é no trabalho, tá bom, tem que fazer, eu vou fazer, é em casa, eu vou fazer. A gente fica tanto nas caixinhas do tem que a gente não consegue criar nada que faça bem, que faça sentido pra gente, que seja, minha gente, criar um banho diferente pro nosso dia, um banho que você coloca um sabonete gostoso, que você coloca uma música que você gosta e que você tá lá tomando banho e dançando.
a gente chega num ponto que a gente tá tão desnutrida da gente que a gente não consegue criar. E nesse lugar que a gente se afasta da nossa essência, se afasta de quem a gente realmente é, a gente busca resultados, a gente faz, se esforça para que as pessoas reconheçam a gente, para que a gente se sinta útil, aceita e importante. E a gente fica se chicoteando quando alguma coisa dá errado, ou quando alguém não te elogia por alguma coisa que você fez, ou quando você não é reconhecida, e a gente fica lá com o chicotinho. Só que esse chicotinho, ele só coloca a gente pro buraco. Porque ele vem e ele trabalha o quê? O nosso músculo do fracasso. Ele vira e fala assim, é mesmo, você não é boa o suficiente, é mesmo, isso não é pra você, é mesmo, fica quieta e faz só o que você precisa fazer, é mesmo, dá conta de tudo e de todos, porque a vida é assim, sempre foi assim. Tarde, vizinha, coisa linda, beijo, Bi, porque sempre foi assim, porque as coisas são desse jeito, e faz desse jeito mesmo, porque não tem outro caminho. E nós, enquanto mulheres adultas, precisamos nos tirar deste lugar. Porque quando a gente tá nesse lugar que a gente se esforça, que a gente faz, que a gente dá conta de tudo e de todos, que a gente tá sempre disponível para tudo e para todos, a gente começa a perder a nossa alegria de viver. A gente começa a colocar a nossa energia em um único lugar para tampar todos os buracos. Então eu coloco a minha energia ou muito no trabalho, ou muito no dinheiro, ou muito no relacionamento, ou muito na saúde. E a gente acaba esquecendo que a vida não é só isso ou só aquilo. A vida ela é um todo. E a prosperidade ela vem no todo. Ela não vem só numa parte ou só na outra. E quando a gente vive essa vida desconectada da gente, uma vida meio que um buraco emocional acontecendo dentro de nós, sem sentido. Alguém já viveu essa vida? Eu vivi muito tempo essa vida. E é uma coisa muito louca, que a gente fica procurando o que é que vai tampar o nosso buraco. Só que a gente procura do lado de fora. A gente procura com comida, a gente procura com trabalho, a gente procura comprando coisas, a gente procura se colocando em relacionamentos tóxicos. Cada uma procura de uma forma. E aí o que acontece? O nosso corpo físico, ele começa a adoecer. Porque por dentro ele tá tão machucado emocionalmente que tudo aquilo que você tá tampando para não ver dentro de você, de alguma forma vai acumulando em partes do seu corpo e vai adoecendo. Tudo aquilo que é calado adoece. Então quando você vira e você fala assim, ah, é só uma cólica, vou tomar um remedinho. Ah, é só uma dor de cabeça, vou tomar um remedinho. Ah, é só uma dor nas costas, vou passar um relaxante muscular. É só. E você toma esse remedinho, você começa a calar aquilo que o corpo tem para te falar. Ele tá ali te falando, tem alguma coisa que não tá boa, você tá cheia de dor nas costas. Ele tá te falando, tá pesado? Vamos deixar mais leve? Mas o que a gente faz? A gente continua deixando pesado e toma um remedinho. E veja comigo, eu, Joy, não sou contra você tomar um remedinho. Mas acontece que se você não trazer a consciência do motivo daquela dor, você vai estar anestesiando o sintoma, a dor física ali, não a causa. Então você vai continuar vivendo uma vida pesada, anestesiando ela
remedinho que vem de fora, sem entender o que aquela dor tá querendo te dizer. Aonde você mergulha para tratar a raiz da dor. E aí, paralelo, óbvio, vai ter vezes que você vai precisar tomar um remedinho, ok, mas você tá olhando para a raiz do problema. E não só para o sintoma físico. Pensa no iceberg. Quando você tá ali tentando calar suas emoções, seja com uma dor física que você toma um remédio, seja um buraco emocional, uma ansiedade, um estresse, onde você vai comprar alguma coisa, você vai comer alguma coisa, você vai se enfiar num relacionamento tóxico, não importa. Você tá ali fazendo o quê? Você tá só cuidando da pontinha do iceberg, que é o que tá aparecendo para você, os 5%. A dor, eu tô sentindo a dor. A ansiedade, eu tô sentindo a ansiedade. Então você vai lá e você anestesia essa dor com alguma coisa, com uma compra, com uma comida, com um remédio, seja lá com o que for. Só que você não tá olhando pro fundo desse iceberg, que é onde tá o que você precisa olhar. É onde tá a raiz dessa dor. E quando a gente só vive anestesiando, a nossa vida vai ficando cada vez mais difícil. O nosso corpo vai adoecendo cada vez mais. Os nossos relacionamentos, a gente vai se perdendo neles. O nosso trabalho vai ficando sem sentido. O nosso dinheiro vai evaporando. Eu trabalho, eu até ganho bem, mas eu gasto mais do que tudo. É uma bagunça. Por quê? Porque nesse lugar de anestesia, de você estar indo para o lado errado, onde tá todo mundo falando, porque tem que ser assim, porque sempre foi desse jeito, e você só vive isso e não questiona isso, o seu corpo adoece, o seu dinheiro evapora e você não vive a prosperidade na sua vida. Estar com a saúde em dia é viver a sua prosperidade. Estar se sentindo bem, saudável, disposta é viver a sua prosperidade. Estar em relacionamentos, a começar o seu com você, o seu com o seu esposo, com seus filhos, com os seus amigos, com os seus pais. Ter relacionamentos em harmonia é prosperidade. Você ter uma fé onde você confia na sua fé, nos perrengues e nas alegrias, está conectada com a sua espiritualidade, é prosperidade. Você se sentir bem, expressando seus dons, os seus talentos através do seu trabalho, da sua carreira, é prosperidade. Você ter o dinheiro se multiplicando para você é prosperidade. Só que quando a gente tá vivendo o que a manada fala que é o certo, a gente tá vivendo a escassez. Nesse lugar, a prosperidade ela não acessa. E quando a gente não consegue acessar a nossa prosperidade, a gente vai viver a escassez. Não tem outro caminho. E aí, o que acontece? Quando a gente está nesse lugar onde o nosso corpo está adoecendo, a nossa vida não tá legal, o nosso relacionamento tá desalinhado, eu não tô feliz no meu trabalho, seja lá o que for que estiver acontecendo com você, o universo, ele tá tentando conversar com você e ele tá tentando te ligar e falar assim: Joy, vamos acordar, recalcula a rota aí que o caminho tá errado, só que o seu celular tá descarregado. Então a gente precisa carregar o nosso celular para conseguir entender as mensagens do universo. E como é que a gente carrega o nosso celular interno? Lê-se como a nossa essência, a nossa sabedoria. A gente só consegue carregar
olhando para dentro. Se eu não conectar o cabo do celular no celular e na tomada, ele não vai conectar. Agora, se eu não silenciar e conectar o caminho de dentro do meu cabeção com o meu coração, não vai conectar. Só que a prosperidade, ela não vai acontecer só no cabeção. Tem que. A prosperidade, ela acontece quando a gente alinha a nossa mente com o nosso coração. Quando a gente coloca eles em harmonia. E a gente só consegue fazer isso se percebendo, se questionando, saindo desse lugar do tem que e se perguntando para você, o que eu tenho que? O que realmente eu tenho que? O que realmente me faz sentido? É eu ficar dando voz para tudo e para todos, querendo gabaritar a cartilha do que as pessoas falam que é o certo? Ou é realmente eu entender aquilo que me faz bem e seguir este caminho? E buscar pessoas que me guiem neste caminho para eu chegar onde eu quero. Vizinha, de todo o meu coração, desde a nossa infância, a gente não aprendeu a questionar. A gente só aprendeu a obedecer. Porque quando a gente questionava, a gente era calada. Um chinelo voava, um tapa acontecia, alguma coisa acontecia. E aí a gente se calava. Então, sem trazer aqui algum tipo de julgamento, de culpa para os nossos pais. Dentro da prosperidade, a gente honra pai e mãe, entendendo que eles fizeram o melhor que eles puderam com a consciência que eles tiveram, mas que eu, enquanto adulta hoje, posso fazer diferente. Eu já cresci. Eu não estou mais lá enquanto criança. Então, na nossa infância, a gente era calada. Como a gente era calada, a gente cresceu entendendo que quando a gente questiona, a gente está fazendo alguma coisa errada. Só que eu vou te falar, vizinha, já passou do tempo de você começar a questionar. Já é permitido questionar. A começar a se questionar. Por que eu tô vivendo essa vida sem sentido? Por que eu tô comendo emoções? Por que eu tô tomando tanto remédio? Por que eu tô tendo tanta dor no meu corpo? A gente precisa começar a perguntar. E é interno. Quando você começar a perguntar o interno, você vai começar a ter respostas. Mas por que a gente não tem a resposta certa? Porque a gente está sempre perguntando para fora. Quando na verdade a gente precisa perguntar para dentro. Fabi, beijo, sua linda. Então, olha só. Mulheres, eu vim de um período de aí 4 anos trabalhando única e exclusivamente com mulheres que tentam engravidar e não conseguem. Agora eu ampliei o meu público de mulheres, eu trabalho as mulheres que desejam viver a prosperidade na vida, que desejam se sentir realizadas na vida, não só na maternidade. Mas vamos pensar nessa mulher, a mulher que deseja ser mãe ou a mulher que é mãe. Essa mulher, ela sonhou muito em ser mãe, ela quis muito ser mãe. Algumas delas, como o meu caso, passou dificuldade para engravidar ou está vivendo a dificuldade de engravidar. Outras mulheres engravidaram, só que tem um desafio. Então tem aquela que não consegue engravidar e que sonha em ser mãe. E tem aquela que sempre sonhou em ser mãe, que é mãe, que tem os filhos, mas que não consegue viver a maternidade. Então as duas não conseguem viver a maternidade. Aquela que ainda não conseguiu engravidar, que está no processo,
e aquela que já engravidou, mas não consegue maternar. Por quê? Porque tem que ser assim, porque a vida sempre tem que ser igual todo mundo fala, porque você tem que trabalhar não sei quantas mil horas no lugar que você não gosta para você ganhar um salário, para você pagar sua conta, porque você não pode expressar os seus dons e seus talentos e ser muito fácil para você fazer e cobrar por isso. Porque você tem que dar conta do seu trabalho, da sua casa, do seu filho, do seu relacionamento, de tudo. E você, se der, você descansa. Mas como é que descansa? Então a gente tem que parar e falar, gente, eu sonho tanto em ser mãe. O que está acontecendo que eu não consigo? Seja a mulher que está tentando engravidar e não está conseguindo, seja a mulher que já é mãe e que não consegue ser mãe. Não tem tempo, tá sempre cansada. Nunca tem tempo pro filho. Tá sempre correndo. Que não tem tempo para si. Que dá conta de 1000 coisas que não consegue pedir ajuda. Gente, vamos questionar. Nesses lugares onde tá difícil, não existe prosperidade. Não é certo. A gente precisa começar a entender que não é normal a gente se sentir ansiosa, que não é normal a gente se sentir estressada, que não é normal a gente viver exausta. Não é normal. Que a gente vai sim ter problema no nosso dia a dia, vai ter os perrengues que a gente vai viver, vai, porque a gente está vivendo a vida. Só que não é normal eu olhar para cada perrengue e falar sempre foi assim e vai continuar sendo assim. A vida é um peso mesmo, é um desafio, é uma luta, é uma guerra, é uma batalha. Pega lá aquele desafio que você está vivendo hoje e se questiona. O que eu preciso aprender com essa situação? E começa a aprender com essa situação. Hoje no Stories eu trouxe para vocês uma reflexão onde fala o seguinte: não é sobre o que aconteceu comigo, é sobre o que eu faço com o que aconteceu comigo. Então, uma mesma situação, um desafio para 2 pessoas diferentes, aquela que tá no caminho errado, né? Tá evoluindo para o lado errado, e aquela que tá evoluindo para o lado certo. Existe o mesmo perrengue, só que eu tenho 2 pessoas diferentes que estão vivendo o mesmo perrengue. Uma tá lá com a manada no caminho errado, tá na vida do tem que ser assim. A outra, ela tá vivendo, ela se questiona, ela tá andando pro lado certo. Quando vem esse desafio, aquela que tá caminhando pro lado errado, evoluindo pro lado errado, o que ela faz? Ela olha pro desafio e ela encontra mais problema nesse desafio. E ela vira e fala, porque tudo acontece comigo, porque as coisas para todo mundo é diferente, para mim sempre é desse jeito, porque tudo tem que ser difícil, tudo é difícil mesmo. Ela vai aceitando que a vida é assim. E ela vai acumulando problemas e encarando tudo como dificuldade. A outra vizinha que tá ali olhando para o lado certo, que tá com as pessoas certas, desenvolvendo comportamentos certos, se questionando sobre o que está acontecendo, ela pega ali aquele desafio e ela fala, para que eu tô vivendo isso? O que é que eu preciso aprender com isso? O que isso está querendo me mostrar que eu ainda não entendi? E ela faz um crescer. E ela busca pessoas certas, mentores, terapeutas, grupos de mulheres para evoluir. Ela se questiona. Ela não admite estar num lugar onde tem que ir. E para que a gente viva esse caminho da prosperidade, a gente precisa tomar a decisão de viver a prosperidade. Não tem nada diferente, é tomar a decisão de pegar e falar, eu vou ajustar a minha lente. Eu vou sair dessa manada onde todo mundo faz igual,
onde tem que ir, onde tudo é difícil mesmo. E eu vou viver o lado de fazer com que a minha vida, apesar dos desafios, dos perrengues, seja mais leve. Eu vou olhar para essas situações e eu vou me desenvolver perante a elas. Eu não vou me afundar, me enterrar. Quando você tá nos ambientes certos e você começa a desenvolver os comportamentos certos, você começa a se colocar nesse lugar de ir para o mais, nesse lugar de não tem que ser assim. O que eu preciso fazer de diferente? Eu sou merecedora. Quando você está no caminho errado, você não se sente merecedora de nada, a não ser de viver uma vida difícil. E o caminho, ele pode ser mais leve. Vai ter os desafios? Vai. Mas se eu olhar para os desafios com amor e me desenvolver diante deles, fica mais leve. Agora, como que a gente faz isso? Muitas vezes a gente busca fora quem apoia a gente na dor. E a gente precisa sair desse lugar e buscar quem apoia a gente no amor. Porque o que acontece? Quando você tá com, por exemplo, mulheres, ou vamos colocar no geral, quando você tá num grupo de pessoas que está ferida, né, que estão indo pro caminho errado, essas pessoas elas vão te machucar mais. Elas vão te deixar ali se machucando. Quando você tá num lugar onde as pessoas são curadas, elas conseguem também te trazer a cura, falando para você o caminho certo, trazendo para você questionamentos onde você mesma vai olhar para você e falar assim, nossa, é verdade, eu preciso ajustar a minha rota. Ela vai ser uma pessoa que ela não vai passar a mão na sua cabeça. Quem tá machucada fica passando a mão na sua cabeça para que você continue machucada. Existem muitos grupos de mulheres. Quando você tá num ambiente de feminino curado, você se cura. Quando você tá num ambiente de feminino machucado, você se machuca. Quando você tá num ambiente onde as mulheres que estão curadas se comportam, né, de uma forma curadas, esse comportamento ele vai multiplicando entre as mulheres. Quando você tá num lugar onde as mulheres estão feridas, elas estão ali nos comportamentos de mulher ferida, de não questionar, de dizer sim, amém para tudo, de colocar tudo e todos sempre como prioridade na vida delas, inclusive os sonhos dos outros na frente dos sonhos dela, você tá ali se machucando. E aí, eu queria que você pensasse o seguinte: o que é que hoje tá te distraindo para que você continue olhando e caminhando no lugar errado, com as pessoas erradas? E eu vou falar para você que às vezes essas pessoas elas estão nem na sua casa. E não é que você, eu vou precisar separar do meu esposo. Não. Você vai precisar olhar para você, investir em você, para que a mudança comece por você. Porque uma mulher curada, ela edifica o lar. Uma mulher ferida, ela funda um lar. Nós temos uma energia muito potente. E quando a gente usa essa energia errada, a gente leva todo mundo para a escassez junto com a gente. Agora, quando a gente usa essa energia de forma certa, a gente leva todo mundo para a abundância com a gente. Então, o que está te distraindo? Se faz essa pergunta. Como é que eu faço para começar a partir de hoje, reavaliar as minhas prioridades? Reavaliar o que realmente é importante para mim, o que me faz sentido, quais são os ambientes que eu tô que eu não quero estar, quais são os comportamentos que eu tenho que eu não quero ter mais. Se questiona, e o que você quer colocar no lugar? Quando você faz esse movimento,
você começa a ir para o mais da vida e acessar a sua prosperidade. Tá fazendo sentido, pessoal? Conta aqui pra mim se tá fazendo sentido, se não tá fazendo sentido. Hoje não estou com participações de vocês aqui. Vocês estão aqui, mas eu não sei se vocês estão, porque ninguém tá participando. Então, vamos participar, minha gente. Mulheres prósperas participam. Quem vai começar a participar comigo? Vamos lá. Então, pensa o seguinte. Pra gente finalizar aqui, vamos fazer uma analogia. Imagina que a sua vida, ela é um jardim. Que bom, obrigada, mulherada, suas maravilhosas. Imagina que a sua vida ela é um jardim. E aí, esse jardim começou a ser tomado pelas ervas daninhas. As ervas daninhas, elas são as suas distrações. Então, você tinha lá um jardim lindo, todo florido, lá onde você nasceu, né? Você era super criativa, aquela criança criativa, alegre, comunicativa, expansiva, desbravadora. E aí, durante a vida, vieram vindo crenças, você, né, vivendo nos ambientes, olhando os comportamentos, você começou a entender que não posso ser tão criativa, tão alegre, tem alguma coisa errada. Você começou a ser podada de um lado, do outro. No início, mais dentro de casa, depois na escola e no trabalho, e por aí vai. E a gente foi se perdendo da nossa essência. Então, tinha aquele jardim todo lindo, e aí as ervas daninhas, que são as distrações, sua vida é o jardim. Aí vieram as distrações e começaram a acabar com a sua plantação. Aquelas plantinhas coloridinhas já começam a morrer. Aí aquele verdinho também começa a ficar todo marronzinho, vai tudo ali morrendo. O que você precisa fazer? Você percebeu que o seu jardim não está mais florido, que até a grama dele já está começando a ser atingida. O que é que você precisa fazer? Você precisa remover essas ervas daninhas, que são as distrações, que são as pessoas que estão te colocando no caminho errado. E você precisa cuidar do seu terreno. Investir em amizades certas, em profissionais certos, que vão trazer para você o caminho certo, que vão trazer para você as sementes novas para o seu terreno. Quando você faz esse movimento de tirar as distrações, de limpar o terreno, a sujeira, né, as crenças, vai limpando tudo, tá tirando as distrações, que são as ervas daninhas, tá limpando aquele terreno todo sujo, que são as crenças que estão te limitando, e tá abrindo espaço para novas sementes, que são novos pensamentos, novos comportamentos, que muitas vezes vão vir de coisas que você está estudando, outras vezes vão vir de investimentos que você está fazendo em você. E aí, o que você faz no meio de todo esse caminho? Você foi lá, você plantou, o terreno tá limpo, tirou as ervas daninhas, agora você planta sementinhas novas. O que você precisa fazer para que elas floresçam, para que elas frutifiquem, para que os frutos sejam suculentos? Prosperidade, para que você viva a prosperidade. Você precisa de regar com amor, com paciência e com alegria. Então, quando você vai lá e você se dá todos os dias amor, paciência, comemora, traz alegria, você está mostrando para você que você é merecedora, que você tá no caminho que você sonha, que você tá dando passos em direção aos seus sonhos, que você tá se sentindo confiante no seu processo. E o mundo lá tá acontecendo, ele pode estar desabando, mas você tá pegando os perrengues
e você está transformando em potência. Você está aprendendo com eles e se fortalecendo para ir para o mais. Você não está se afundando no menos, igual a grande maioria das pessoas vive. Ah, eu tô com dívida, faz mais dívida. Vai lá e abre um outro cartão de crédito num outro lugar para se enrolar mais. Tá com problema de peso? Vai lá e não para de comer, come mais. Tá com problema no relacionamento? Aceita cada vez mais, tá no relacionamento abusivo. Tá num trabalho que tá te sangrando, não te faz mais bem, não tem nada a ver com você, poda toda a sua criatividade e continua lá por causa de um salário. Gente, a gente precisa começar a questionar tudo isso e começar a fazer esse movimento de limpando as ervas daninhas, de arrumando, limpando o terreno para começar a plantar sementes novas. A gente precisa tirar a plantação escassa e trazer a produção próspera para a nossa vida. Então, para a gente finalizar aqui o nosso papo de vizinha, que acontece toda terça-feira, 12:30, já anota aí. Toda terça, 12:30, a gente tem um encontro curtinho, para a gente trazer aí uma consciência maior sobre a nossa vida, sobre a prosperidade. Quando a gente tá nesse lugar de que eu sei que eu tô no caminho errado, mas eu tomo a decisão de começar a ajustar a minha rota e caminhar no caminho certo, você vai entender que cada pequeno passo que você der vai te gerar grandes mudanças. O que você precisa é começar a dar esses passos. Vai ser desafiador, eu já vou te falar. Mas também é desafiador você tá hoje vivendo a vida que você tá vivendo. Tá no lugar que você tá vivendo uma vida sem sentido. Tá vivendo uma vida com um buraco emocional. Tá vivendo uma vida cheia de problema de saúde, financeiro, no relacionamento, no trabalho. Qual desafio você quer? O desafio de continuar cada vez pior no lugar que você tá e que você não tá bem? Ou o desafio de passar por aquele desconforto inicial de fazer um movimento diferente, mas sabendo que lá na frente você vai viver uma vida gostosa, uma vida com sentido, uma vida onde você se sente confiante, onde você sente bem-estar, onde você sente alegria, onde você enxerga, sente e vive a prosperidade nas 5 áreas da prosperidade: carreira, relacionamento, espiritualidade, saúde e dinheiro. Lembrando que a gente precisa ter elas em movimento. Eu não preciso ter todas nota 10, mas eu preciso ter elas movimentando. Quando elas vão se movimentando, elas podem estar tudo lá. Não tá nem 0, tá -2. Mas se você começa a movimentar, é passinho por passinho. Os resultados, eles começam a vir. Só que a gente precisa tomar essa decisão. Então, redireciona a sua evolução para que você viva o caminho do amor, o caminho da prosperidade. Já é permitido a gente se sentir e viver a prosperidade nas 5 áreas. Não precisa ser só sobre dinheiro, porque aqui nessa dimensão a gente vive uma vida, não é só sobre o dinheiro. O dinheiro, ele é a materialização do seu movimento. Quanto melhor você se sente na sua carreira, nos seus relacionamentos e na sua espiritualidade, mais fluxo financeiro você gera. Agora, quando você está desconectada, perdida, indo para o caminho errado, tá tudo afundado. Então, vamos refletir sobre isso. E semana que vem tem mais papo de vizinha. Fabi colocou assim: antes eu achava que prosperidade era ter dinheiro. E é muito bom conhecer essas 5 áreas da prosperidade. Gente, de verdade,
Uma vida onde você não se sente feliz. Adianta você ter dinheiro e você não... Entrou uma ligação. Adianta você ter dinheiro e você tá num relacionamento péssimo. Adianta você ter dinheiro e você tá num trabalho que não te realiza. Adianta você ter dinheiro e você tá com uma fé lá no seu pé. Não adianta. O que adianta é a gente ter tudo junto. O dinheiro, ele é maravilhoso. O dinheiro facilita a realização de sonhos, facilita você viver a vida que você sonha, que você deseja. E eu sou super a favor do dinheiro, minha gente. Inclusive, dentro da Vila, eu trabalho com as mulheres a questão financeira. E o financeiro é um dos 5 pilares. Mas ele não é o único. A gente precisa lembrar que existe uma vida, e dentro da vida somos nós que geramos todo o fluxo. Então, se eu tô no caminho certo, se eu tô alinhada para o mais, eu vou viver o mais em tudo. Se eu tô alinhada para o menos, eu vou viver o menos. Deixa eu ver aqui, tem a Vista NR Kids que tá falando assim, verdade, a prosperidade é a semente para o dinheiro. A Nara, coisa linda, muito bom, Nara, é sobre isso. Joy, você é necessária, gratidão. Fabi, você também é necessária. Gratidão pela nossa conexão. Então, vizinha, terça-feira que vem, anota aí, 12h30, nosso papo de vizinha aqui. Agradeço de todo o meu coração a presença e a participação de vocês. Obrigada pelo carinho e bora viver uma vida próspera. Já é permitido prosperar. Lembrem disso.